feliz. Mateus capítulo 2. Vamos ler? Diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes mandou chamar os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Olha só, até parece. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Até aqui. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, pedimos para que, através da Tua palavra, Pai, nesse momento o Senhor fale conosco. Que Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações e que saiamos daqui, Deus, transformados e ainda mais apaixonados por Ti. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem de hoje é a nossa finaleira dessa construção que nós fizemos como igreja a respeito do nascimento de Jesus. Nós falamos sobre as profecias que circundavam ali o nascimento de Jesus. Algumas pessoas puderam acompanhar os cafés da manhã que como igreja nós fizemos aos domingos, falando sobre o advento, sobre a vinda de Jesus. Nos cultos de dezembro, de maneira proposital, também falamos a respeito da temática do Messias. E hoje, nós não poderíamos fazer diferente, nós vamos falar daquele que já nasceu, afinal, já foi Natal. Então nós falaremos a respeito do Jesus que já nasceu, do verbo que já se fez carne e habitou entre nós. Esse texto, ele nos entrega algo muito especial, que eu gostaria de te convidar a prestar muita atenção para que você saia daqui com mais conhecimento bíblico e edificado a respeito da pessoa de Jesus. Nós temos aqui a figura do presépio retratada. Nós temos aqui a figura dos reis, que são chamados de reis no Evangelho, magos no outro, e que entregam presentes a Jesus: ouro, incenso e mirra. E por isso o crente, ele junta 3 presentes: rei, mago, junta tudo, 3 reis magos. Mas o fato é que nós não sabemos biblicamente, nós não podemos atestar, aferir que eram 3 reis. Pastor, destruísse meu presépio. Foi mal, mano. Foi mal, mano. Mas nós não podemos dar com exatidão a informação de que são 3 reis. O fato é de que são 3 presentes. Vai que 2 resolveram dar 3 presentes, ou vai que 10 resolvem dar 3. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que são reis,
são autoridades, que são magos. Uau, pastor, isso daí está mais para Harry Potter do que para a Bíblia. Que papo é esse de mago na Bíblia? Calma, vou explicar. O fato de serem magos nos diz respeito a astrólogos, a pessoas que olhavam para as estrelas e tinham a habilidade de interpretar as estrelas. Meu pastor, isso aí existe? Existe, meu irmão. Existe no sentido de que pessoas em alto mar, por exemplo, conseguem se guiar pelas estrelas. Eu não estou dizendo para você sair daqui tatuando um mapa astral. O que eu estou dizendo para você é que sim, existe o Cruzeiro do Sul, existe as famosas Três Marias, dá para ver Marte aqui da Terra. Nós conseguimos, olhando para cima, para o céu que está sobre nós, nós conseguimos ter muitas informações a respeito do clima, não é verdade? Nós conseguimos ter informações geográficas. Por exemplo, se você está, algo bem simples, que não tem a ver com estrela, mas tem a ver com o céu, você está parado e de repente você olha para cima e vê todos os pássaros fugindo. O que você faz? Foge, meu filho, você nem sabe o que é. Acompanha os bichos que eles estão mais ligados que você. Foge junto, coisa boa não é? Olhando para o céu, esses reis que tinham essa habilidade astrofísica, para ficar bonito, eles olham para algo que eles estavam acostumados a olhar sempre, que era o céu, o seu instrumento de estudo. E eles veem uma estrela, algo diferente, uma estrela que não estava no mapa. Uma estrela surge, e essa estrela começa a caminhar e a guiar eles até um local, e eles, como olhavam para as estrelas e sabiam muito bem o que era norte, sul, leste e oeste, eles começam a perceber que, cara, isso daí vai dar lá para a região de Israel. E eles vêm do Oriente e param não em Belém, eles primeiro param em Jerusalém para falar com Jesus em primeiro. Essa é uma perguntinha que nós podemos fazer até para as crianças. Quem foi a primeira pessoa a ser visitada pelos reis magos? Foi Jesus? Não. Foi o rei Herodes. Por que Herodes é visitado pelos reis magos? Eu vou te contar. Os reis magos, eles conheciam não só de astrologia, astronomia, tudo era misturado naquela época. Eles tinham conhecimento das religiões que cercavam os outros povos. Eles sabiam o que significava o Messias judeu, redentor de todos os povos, e ao olharem aquela estrela, e uma estrela que apontava para determinado local, eles pensam, uau, o Messias daqueles caras nasceu, o prometido veio, as lendas se cumpriram, os mitos são verdade, a história é real. Nós precisamos de ver este menino e precisamos adorar esse menino. Só que a estrela primeiro para em cima do palácio de Herodes. Sabe para quê? Porque o menino que nasceu, ele era rei. Mas nós tínhamos outro rei no governo. E esse rei precisava ser avisado de que, lá de cima, Deus resolveu dar um impeachment para ele. Herodes sofre um impeachment. E esse Herodes, o Grande, ele era megalomaníaco. Ele construiu inúmeras obras na região de Israel, na terra dos hebreus. Ele constrói fortalezas. Ele reconstrói o templo, ele faz muitas coisas, mas ele também poderia ser chamado de Herodes o doido. Você sabe por quê? Porque pensa num homem que gostava de matar quem lhe ameaçava o trono. Se existia um sucessor, ele matava. Existia alguém que lhe podia roubar o trono, ele matava. E agora os reis magos estavam dizendo para ele, Herodes, o rei nasceu. Onde é que ele está?
Chega mais, vamos tomar um café, conta melhor essa história. Vai lá, visita, depois me leva junto que eu quero adorar o menino. A adoração dele ia ser uma adoração um pouco diferente. Por isso que José é avisado, olha, esse Herodes está com má intenção no coração, rapaz, foge para o Egito. E eles vão para o Egito então com o menino. Quando nós lemos a respeito dos presentes que são dados a Jesus, e se as crianças acertam e vocês também, foi dado a Jesus ouro, incenso e mirra. A respeito disso nós vamos conversar um pouco hoje, porque isso é importante para a tua fé. Você sabia disso? Jesus, ele recebe esses presentes, e esses presentes, em primeiro lugar, são uma provisão de Deus para o que viria a seguir. Deus sabe, diz a Bíblia, das nossas necessidades, antes mesmo que a gente venha a pedir. Deus sabe que nós vamos passar por tribulações, e muitas vezes nos envia o conforto, o consolo, antes mesmo da tribulação chegar. Jesus, ele mal tinha onde nascer. Vocês concordam comigo? Que foi tudo meio no improviso, o nascimento dele? Agora, imagina alguém que mal teve como nascer, que o casamento dos seus pais foi totalmente às pressas, que os pais não tiveram tempo de se estruturar muito bem. Imagine agora essa família, que ela surge não de uma maneira organizada, mas de uma maneira conturbada. Ninguém deseja ter um filho na correria. Ninguém deseja casar de uma maneira atípica. Mas José e Maria descansaram na vontade de Deus e Deus estava cuidando deles. Ao ponto de, do Oriente vieram reis. Eles não tinham dinheiro para ir para a terra do Egito. Quem não tem dinheiro para alugar uma pousadinha, para ter um bebê? Para pagar uma parteira para ter um bebê? Não tem dinheiro para ir para o Egito. Vocês concordam comigo? Então, o dinheiro, o recurso, o ouro que eles receberam, em primeiro instante, foi providência de Deus. Deus, assim que o menino nasce, envia providências para cuidar do menino. E isso é uma lição que nós podemos ter para a nossa vida familiar e também para a nossa vida paterna, porque os filhos são herança do Senhor. O Senhor envia provisão. E pensa numa coisa que eu percebo, gente. Eu tenho que me preocupar muitas vezes com a minha comida. Mas com a comida da Sofia e do Samuel eu não me preocupo, que sempre tem. É loucura. Roupa, eu tenho que me preocupar com a minha roupa. Agora, roupinha para eles. Meu, essa igreja, a gente tem uma bênção. O que tem de roupa circulando por aí, abençoando a galera. Eu não me preocupo. O Senhor envia provisão antes mesmo da chegada. Deus é um Deus maravilhoso. E o Pai cuidou do Filho dessa maneira, enviando ouro, incenso e também mirra. Mirra era, além de um óleo, a mirra ela possuía propriedades medicinais. Então, caso alguma coisa houvesse no meio do caminho, eles, além de tudo, tinham uma espécie de remédio, para também poder lidar com as situações que poderiam ocorrer ao longo do trajeto. Vocês percebem como o nosso Deus é bom? Mas essa adoração dos reis magos, que deram ouro, incenso e mirra, tem outro significado também. Ouro era algo que era atribuído a um rei. Dai a César o que é de... E o que César queria? Ouro. Ao rei você dá ouro. A um sacerdote você dá incenso.
Porque o sacerdote, para propiciar qualquer tipo de sacrifício, ele precisava de incenso. A um profeta você dá óleo, porque o profeta, além de precisar ser ungido com óleo, ele também ungia com óleo, que além de um simbolismo, também representava uma espécie até de um trato medicinal. Profeta, óleo; sacerdote, incenso; um rei, ouro. Jesus, ele não recebe só ouro, ele não recebe só incenso e ele não recebe só mirra. Por isso que nós dizemos nas Escrituras que Jesus é rei, sacerdote e profeta. Você sabia que Jesus também é um profeta? Jesus, ele também é um sacerdote, que nós chamamos ele de sumo sacerdote. Você sabia que Jesus também é rei? O texto diz que o reinado de Jesus, o momento profético de Jesus e o sacerdócio de Jesus, naquele instante, havia sido inaugurado. E as primeiras pessoas a reconhecerem isso não foram hebreus, não foram judeus, não foram israelitas. As primeiras pessoas a reconhecerem que o menino que é rei, profeta e sacerdote nasceu, foram pessoas do Oriente, pessoas que nem faziam parte daquilo que era chamado povo de Deus. Isso quer dizer que Deus já estava falando ao coração de pessoas de fora, antes mesmo de Jesus ressuscitar e mandar também a sua igreja ir até os confins da terra. Nós temos também a figura da estrela. Você sabe, aquela que fica em cima do seu pinheiro de Natal, ela é muito linda porque a estrela, ela tem um significado. Os reis magos acharam Jesus por conta própria, sim ou não? Não. Deus coloca uma estrela no céu, e essa estrela guia os reis até Jesus. Do mesmo modo, nós não achamos Jesus por conta própria. Deus, ele coloca algo nas nossas vidas e ele nos leva até o Cristo. Se não é a estrela, nós não chegamos. Se não é Deus colocar uma estrela para intervir na nossa vida, nós não chegamos. E isso não é uma alegoria vazia, isso é um fato, é uma constatação através desta história, deste fato bíblico. A estrela guiou os reis magos, a estrela guiou os gentios até o Messias. Hoje o Espírito Santo nos guia até aquele que é rei, sacerdote e profeta. O Espírito Santo é aquele que te leva até Jesus. Mas existe um texto que foi citado, que o Messias viria de Belém, da Judeia, terra dos gentios. Muitos gentios habitavam naquela região. E pelo fato de muitos gentios habitarem naquela região, ela era menosprezada, assim como a terra dos samaritanos era menosprezada. Por que um judeu menosprezava o samaritano? Por causa da miscigenação que houve. Por que um judeu menosprezava Belém da Judeia? Por causa da miscigenação que existia. Vocês conseguem entender? Eles gostavam e se gloriavam do fato de serem puro sangue, de terem pedigree. Mas Jesus, ele nasce justamente num lugar de grande habitação de gentios, porque onde um rei nasce, onde um rei surge, o seu local de nascimento diz respeito àquilo que ele será. Jesus não nasce no maior centro cultural daquela região, que era Jerusalém. Jesus não nasce no maior centro filosófico que tinha naquele mundo antigo, que poderia ser Roma ou quem sabe Alexandria. Jesus, ele não nasce nesse lugar, ele nasce na terra dos gentios, mas também nasce numa terra que estava dentro do perímetro de Israel. Ele é rei dos judeus.
mas que está próximo dos gentios. Por que ele nasce nesse lugar? Para mostrar que ele seria rei não somente de judeus, mas também rei de gentios. Quem são os gentios? Somos nós. O local de nascimento de Jesus diz respeito ao seu ministério. E para que você entenda isso de uma maneira profética, eu queria te convidar agora a abrir num livro profético. Abra comigo no Evangelho de Isaías. Às vezes eu gosto de falar assim, porque esse livro do profeta Isaías é quase um evangelho. Abra no livro de Isaías, capítulo 9. Isaías capítulo 9 foi o texto citado pelos reis magos. Isaías capítulo 9 era o texto que estava dando base no coração para aqueles reis seguirem a estrela. Isaías capítulo 9 é o que o povo cita para Herodes: olha, o menino vai nascer em Belém da Judeia, é lá que ele vai nascer. Isaías capítulo 9 é o texto que talvez ficou na boca do povo, porque quando Herodes escuta que existe um novo rei, você pode imaginar que no palácio havia copeiro, havia mais pessoas na presença de Herodes, e a fofoca rolou solta, porque diz o texto que toda Jerusalém ficou falando sobre o assunto: o rei nasceu. E onde é que foi dada essa notícia? Ixi, dentro do palácio, só não fala alto que o Herodes é doido. Isaías capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 1 e vamos ver se bate a ideia de que Jesus é profeta, sacerdote e rei, tanto para judeus como para gentios. Diz assim no versículo 1: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Eu queria primeiro te explicar, de maneira breve e prática, essa linguagem profética que os profetas usavam. Eles usavam algo que estava acontecendo no momento, por exemplo, uma guerra, algo de cunho político, social, algo que afetava o povo, uma praga. Eles usavam o que estava acontecendo no momento, eles davam para aquela situação uma interpretação que era válida para aquele instante e que também teria valor para o futuro. Vocês conseguem entender? O profeta, ele fazia essa análise, ele olha, isso quer dizer isso. Pá. Se vocês continuarem andando assim, vai acontecer A. Se andarem, se mudarem, vai acontecer B. Lá na frente, isso também vai se repercutir de novo. Eles olhavam para fatos do presente e conseguiam antever que aquilo no futuro iria acontecer de modo semelhante. Aqui, terra de Zebulon, terra de Naftali, era justamente esse local de miscigenação. Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, caminho do mar, junto ao Jordão. Ou seja, esse local profético, o Messias iria nascer em Belém da Judeia. E você sabe qual que é a função de um profeta? A função de um profeta, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, por exemplo, hoje pregar é um ato profético. Amém? Você consegue entender isso? Que hoje pregar é você agir como um profeta de Deus, anunciando o que está escrito. Eu não estou dando pirueta, eu não estou dando cambalhota. Eu vou falar algo, mas não se espantem, existem pessoas que se dizem cristãos, que até mesmo saem para fazer xixi nos 4 cantos da cidade. Porque o leão marca o território com urina, nós também. Somos descendentes da tribo de Judá.
Olha que ponto chega o ser humano. Ato profético diz respeito também a proclamar a palavra, a anunciar o que está encoberto, trazer luz ao que está escuro para alguns. E, na grande maioria das vezes, isso não envolve pirueta, cambalhota e nenhum tipo de transe, é algo normal. Jesus, ele é nosso profeta, diz o texto, porque não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Quem estava aflito? Quem morava na terra dos gentios, eles estavam aflitos. Quem estava aflito? Todo o povo estava aflito. As pessoas estavam aflitas, porque elas viviam na escuridão. Jesus, ele traz luz sobre aquilo que Deus deixou revelado, que para os judeus era somente para eles. Mas aí Paulo, apóstolo dos gentios, vai olhar para o ministério de Cristo e entender que não. Isso vale para nós também. Isso vale para o mundo inteiro. Jesus é a esperança do mundo. E Jesus, ele veio trazer luz sobre o grande plano de Deus, que não era um plano de salvar judeus, mas era um plano de salvar a humanidade. Jesus traz luz sobre isso. Ele revela o que estava oculto. E isso é um ato profético. Ainda que Jesus não dê cambalhotas e não dê piruetas, isso é um ato profético. Ele traz à luz o que estava oculto. Diz no versículo 2: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Isso diz respeito a ato profético. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Somos nós. Os que viviam numa terra de sombra, de morte, raiou uma luz, raiou esperança. Fizeste crescer a nação. Isso diz respeito a aumentar os limites da nação. Hoje nós somos chamados de povo enxertado na videira. Fizeste crescer a nação, aumentaste, para o judeu, meu Deus, agora vamos ter que aguentar esse povo também. Não, aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Você se alegra diante de Deus como quem se alegra numa colheita? Você se alegra diante de Deus como quem se alegra quando você consegue conquistar algo? Nós devemos nos alegrar porque sobre nós raiou uma luz. Na tua vida raiou uma luz. Você deve viver cheio de esperança, cheio de alegria. E Jesus falou, olha, eu vou, enviarei outro, mas olha, o meu ministério agora quem continua são vocês. Nós também temos um ofício profético sobre a vida das pessoas. Um ofício de anunciar luz sobre a vida daqueles que estão em escuridão. Você que conhece a luz deve anunciar luz. Você que conhece a graça deve anunciar a graça. Você deve ficar inconformado de ver pessoas vivendo na escuridão. Você deve anunciar a luz a essas pessoas. Vamos ver também se Jesus é um sacerdote esperado de acordo com o texto. Acabamos de ver que sim, um profeta ele era. Mas vamos ver se ele também tem uma função sacerdotal. Versículo 4 diz, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Mais uma vez, o profeta Isaías usando um fato, a derrota de Midian, para nos trazer à luz algo que diz respeito à pessoa de Jesus. Jesus, ele é um sacerdote porque ele destruiu o jugo que nos oprimia. Você sabe qual era esse jugo? O pecado. E o pecado não foi, Jesus ele não pegou o pecado da tua vida e colocou o jugo, a canga de lado e falou, olha, não pega de novo. O texto está dizendo que ele destruiu.
Ele destruiu o jugo que te oprimia. Você já viu aquela história do elefantinho de circo? Que quando um pequeno elefante é colocado lá, uma espécie de uma corrente na sua patinha, e ele puxa, 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 e ele percebe que ele não consegue se soltar dali, ele agora é um elefante um pouco maior, puxa, 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 continua não conseguindo, e quando está um elefante gigante, um elefantão, ele tem toda a força do mundo para arrebentar com aquilo ali, mas ele já nem puxa mais. E isso é um fato, porque ele diz, eu não consigo, isso aqui é mais forte do que eu. Eu queria te dizer que a canga, o jugo foi destruído. Hoje você em Cristo tem forças para parar de pecar. Você tem forças para sair da situação que você está metido. Você não precisa viver desse jeito. Você não vai poder chegar até Deus com desculpas e dizendo, Deus, estava difícil demais. Ele vai dizer, pois é, por isso que eu fui destruir. Eu sei que estava. Por isso que eu verti o meu sangue, eu espiei esse negócio, eu arrebentei com o pecado. O jugo que estava sobre os nossos ombros foi destruído, e aqui o texto também diz que havia uma vara que um opressor usava para nos castigar. Você sabe quem é esse opressor? O opressor das nossas almas, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele usava uma vara. Jesus, ele não destrói o inimigo, mas ele destrói a vara. Ele não tem mais como te bater, como te fustigar. Ele não tem mais como te alcançar com a vara. E eu sempre digo, ele é um bicho brabo dentro do canil. Ele não vai fazer nada com você, a menos que você pule lá dentro. A vara foi destruída. Você não precisa mais viver à mercê de acusação. Tem uma frase que eu gosto, e quando o diabo te lembrar do teu passado, lembra ele do futuro dele. Algumas vezes eu já falei, até em voz alta. Sai para lá, chifrudo. Teu futuro é no inferno, o meu é no céu. Toma essa. Deu? Tem conversa, ganhei. É igual aquela coisa, tu fala, eu gosto de sair com o Samuel, sabe? Eu falo, ele, ele não perde, cara. Aí ele para um pouquinho, O diabo é a mesma coisa, às vezes tu tem que dar um chega para lá. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como é que resiste? Usando a palavra. Usando a palavra. Usa a palavra. A vara foi destruída. Tu não pode encostar em mim. Tu não tem direito de me perturbar. Sai daqui. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimadas como a lenha no fogo. No Antigo Testamento você se lembra como que o reino era conquistado? O reino ele era conquistado no Antigo Testamento através de luta. Vem com Josué lutar em Jericó, né? O reino era conquistado com luta, com batalha, com sangue. Mas a bota do guerreiro, as vestes, tudo que o guerreiro usava, isso daí vai ser usado como lenha. Por quê? Porque não precisa mais. A metodologia do sacerdócio de Jesus mudou. Antes era na força, antes era no braço. A antiga aliança era uma aliança da meritocracia, da luta, do guerreiro, do braço forte. A nova aliança é a aliança da graça, do sacerdote que venceu por você na cruz do Calvário. Não é na tua força, é na força de Jesus. O antigo método conquistava o reino na força, ele foi mudado. Porque o reino de Deus não é conquistado por força. O reino de Deus ele é recebido pela graça. Vamos ver também se Jesus é rei? Versículo 6 diz: um menino nasceu, como um filho se nos deu, né? Ele é o próprio Deus e vive em mim. É isso aí, ó. Está lá, ó.
porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E a partir do momento que o menino nasce, o governo está, no presente, sobre os seus ombros. Por isso que foram avisar Herodes: ih, meu filho, sofreu impeachment, já era. Você está aí, mas tu é falsificado, porque o verdadeiro já está governando. O verdadeiro já nasceu. Mas como assim? Ele era um menino. Como é que o menino governa? Nós temos que nos lembrar que nós vivemos num sistema presidencialista, até complicado de falar, né? Semipresidencialista, vamos ser sinceros. Nós vivemos num parlamento onde o STF governa e o presidente assina, quase isso. Mas, coisas políticas à parte, nós estamos acostumados com pessoas velhas governando, com pessoas de idade. Nós temos que nos lembrar que numa monarquia não governa quem é mais velho e não governa quem o povo vota. Governa quem tem direito ao trono, não importa a idade. Por isso que nós vemos no Egito múmias de faraós, criança. Governa quem tem direito real ao trono. Jesus, descendente de Davi, tinha direito legal de ter o trono. O trono é dele por direito. Você tem que entender isso. Jesus, ele não nasce para conquistar o trono. Ele já nasce sendo o herdeiro do trono. O trono é dele por direito, pelo lado dos dois papais. Pelo lado do papai do céu, não vamos nem discutir. Pelo lado do papai humano, ele era descendente de Davi. O menino nos nasceu, um filho da parte de Deus nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. O governo já está sobre os ombros do menino. E ele será chamado, aqui é legal, eu sempre digo Filipe o Belo, Alexandre o Grande, Carlos Magno, né? Todo imperador, governante, tem aí praticamente o seu segundo nome, que diz respeito a quem ele é e como ele exerce o governo. Nero, o maluco, né? Então, cada um tem ali o seu apelido. Quais são os apelidos que descrevem o governo de Jesus? É importante você saber porque o apelido descreve aqui perfeitamente quem ele é e como ele governa. Jesus será chamado Maravilhoso Conselheiro. Olha que lindo, Maravilhoso Conselheiro. Sabe o que é o teu rei? O meu rei. Rei diz respeito a alguém ocupado que não tem tempo para nada, muito menos para um mero súdito. Mas o meu rei é diferente. O meu rei é o meu maravilhoso conselheiro. Jesus, ele é maravilhoso conselheiro. Será que Jesus é divino? Muitas denominações aí por fora duvidam e questionam a divindade de Jesus. Manda ler Isaías. Você acredita que Jesus nasceu e que Jesus é Jesus? Está aqui que ele também será chamado Deus Poderoso. O próprio Isaías já dizia, vai ser divino, é Deus Poderoso. Deus Poderoso. Ele vai ser chamado Pai Eterno. Jesus não é criado, ele é eterno. Ele será chamado, o seu governo vai ser de luta, de guerra, de espada, de cruzada, Príncipe da Paz. Por quanto tempo vai durar o reino desse menino? Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora, no momento em que ele nasce, e para sempre. A igreja existe sobre esse governo há mais de 2000 anos. Nós somos uma embaixada do reino de Deus. Hoje o reino de Deus não está instalado em plenitude sobre a terra, mas um dia será. Mas nós somos já uma embaixada desse reino.
Nós somos embaixadores desse reino, e esse reino já existe há mais de 2000 anos, de maneira ininterrupta, sendo governado com paz e com justiça. O teu rei já reina por mais de 2000 anos, com o seu cetro de justiça e paz. E você quer entender paz, mesmo no mundo que não tem paz? Somente no reino de Cristo nós vemos pessoas dando a outra face. Somente no reino de Cristo nós vemos pessoas passando por adversidades e glorificando a Ele. Somente no reino de Cristo nós vemos pessoas andando com esperança e convicção a respeito da vida. Somente no reino de Cristo nós vemos que a humanidade de fato está vivendo para aquilo que foi criada. Agora, quem garante que esse reino vai ser para sempre? Quem me garante que esse reino se estenderá para sempre? Que esse profeta, que esse sacerdote e que esse rei governará para sempre? Quem me dá essa garantia? Aí Deus fala, lá garantia sou eu. Porque diz assim, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. É como se Deus dissesse assim, e sobre isso, eu mesmo coloco o selo do meu anel. E eu digo que a garantia sou eu, de que isso se cumprirá. Imagina uma pessoa que tem muito poder humano, poder de relações interpessoais, poder financeiro. Imagina que você tem um FUC. Ele é uma relíquia para você, mas só para você, não é daqueles bonitos do Volksfriends. Você tem até vergonha de ir no Volksfriends com o teu FUC. Aí imagina que esse cara, ele bate com o seu carrão no teu FUC. E tu fala assim, cara, você arrumou um problema, esse FUC para mim tem um valor sentimental. Eu sei que o teu carro vale mais para você, para mim o meu vale mais para mim. Como é que a gente vai resolver isso? Aí o cara fala, eu te dou garantia de que o teu carro vai ficar melhor depois dessa batida do que antes. Tu não vai ficar sossegado? Agora, meu filho, se tu atropela um cara de bicicleta que arrebenta com o teu carro, você vai ficar, ixi, lascou. Agora, não tem garantia. Mas o próprio Deus, a respeito disso, o Deus Todo-Poderoso, ele fala, a garantia de que o reinado de Cristo vai se cumprir por toda a eternidade, a garantia sou eu. Eu assino embaixo, eu cravo o meu anel, eu selo isso, e sobre essa questão não existe mais discussão. Por que eu trouxe essa mensagem para você hoje? Para que o teu coração saia daqui alegre. Porque não existe alegria maior do que eu saber que Jesus trouxe luz para mim. Não existe alegria maior do que eu olhar para o Evangelho e entender que o Evangelho é para mim. Não existe alegria maior do que eu ler as Escrituras e saber que desde os povos passados, Deus conduziu a história para que um dia o Messias viesse e pudesse me resgatar, e Deus fez tudo isso porque Ele me amava. Não existe alegria maior do que saber que Jesus é o meu profeta que trouxe luz para mim que estava vivendo na escuridão. Não existe alegria maior do que isso. Eu sou alegre porque raiou uma luz. Não foram só os reis magos que viram uma estrela, eu também vi. Eu também fui conduzido com amor, eu também fui guiado. Não foram só eles que foram agraciados, eu também fui. O pecado, a canga, o jugo foi destroçado. Não existe alegria maior do que caminhar sabendo de que eu fui perdoado, de que aquilo que me oprimia foi destruído e de que o acusador não tem mais como me encostar. Ele pode dar uma rosnada e gritar, mas encostar não vai. Com base em que, pastor, tu diz isso? A vara foi quebrada. Em mim ele não encosta, porque ele não tem esse direito, ele não tem autonomia, ele não tem legalidade para encostar na minha vida, porque eu sou povo de Deus, propriedade exclusiva do Senhor.
Sabe por que ele não encosta em mim? Não é porque ele tem medo de mim, não. É porque ele tem medo daquele que verteu o sangue por mim. Ele não encosta em mim porque ele teme a Deus. O diabo teme a Deus, pastor, que heresia. Não só teme, como treme diante do Senhor. Não existe alegria maior do que eu saber que Jesus é o meu rei. Nós estamos entrando num ano político. E pensa num desgaste familiar isso aí. Esse ano eu já estou quase tipo assim, ó, cara, vou falar de futebol que cansa menos. O meu rei, eu não sou uma pessoa apolítica, eu voto. Eu penso e voto. Mas o meu rei é Jesus. Eu não faço parte desse sistema. Eu vivo aqui. Por isso eu oro por aqui. Eu voto de maneira, penso eu, inteligente. Mas eu não sou daqui. E quem dá a palavra final a respeito da minha vida, da minha família e da igreja é o nosso rei. Se A ganhar, não vou comer. Se tu não vai comer, problema é teu. Eu não importa quem ganha, que eu como igual. Porque o meu rei cuida de mim. Ele é maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Esse é quem me governa. Esse é quem tem jurisdição final sobre a minha vida. Que você possa sair daqui animado com uma frase simples: Jesus vive. Aquele que é rei, aquele que é profeta, aquele que é sacerdote, vive. Ele governa. Ele traz luz. E ele continua despedaçando por aí milhares e milhares de jugos que prendem pessoas através da sua igreja. Que você se alegre com o seu Senhor. Que você se alegre com o seu Senhor. Vamos orar?